Eu sou grato a Deus por uma coisa, muito grato a Deus, por Deus ter permitido que eu tivesse conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Há 31 anos essa palavra foi pregada para mim, e de lá para cá eu tenho caminhado com Jesus. 31 anos e alguns meses na presença do Senhor. Ao longo desses 31 anos, uma coisa que eu fui aprendendo, graças aos pastores que me pastorearam, graças à escola bíblica dominical, que é uma parte da igreja que precisa ser valorizada, graças à palavra de Deus, que eu já li várias vezes e continuo lendo e lerei até quando eu partir desse mundo, Deus me deu o privilégio de não viver enganado. Deus me deu o privilégio de entender que ser cristão é coisa séria. E ser cristão é assinar com Deus um tratado onde muitas vezes eu sofrerei as consequências. Foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Foi o dia em que eu criei em Jesus Cristo, foi o dia em que eu realmente disse, quero isso para mim. Entrei numa quarta-feira de um jeito, saí de outro completamente diferente, e de lá para cá são 31 anos. Mas eu tenho aprendido a cada dia, principalmente como pastor que sou, e eu tenho como pastor informações e preciso enfrentar situações que muitas vezes não passam pelos irmãos. E se tem uma coisa que nós, pastores, precisamos aprender a lidar e a administrar, é o sofrimento. Nós lidamos com isso o tempo todo. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por tribulações, e nós sempre estamos ali para, de alguma maneira, levar uma palavra de conforto, embora nós não possamos mudar aquela situação muitas vezes. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Porque sofrimento, dificuldades, privações, fazem parte da vida cristã. Isso é uma coisa que acontece com todos nós. Eu poderia dar a oportunidade para os irmãos aqui agora relatarem como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, e você viria aqui na frente e diria que você está passando por essa e por aquela dificuldade. Eu digo para você uma coisa, e eu não estou dizendo isso para desanimar você, mas nós vamos enfrentar crises, problemas, dificuldades, até a volta de Jesus. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu nunca mais esqueci. O cristão, ou ele, preste atenção, o cristão, ou ele está entrando num problema, ou ele está enfrentando um problema, ou ele está saindo de um problema. Essa é a nossa vida. Às vezes você está bem, consigo mesmo, ótimo, mas alguma coisa está acontecendo para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego. Essa é a vida cristã. E se você não está, meu irmão, se prepare, porque vai chegar. Porque se Cristo sofreu, nós também vamos sofrer. E o discípulo não é maior do que o mestre. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele está escrevendo para uma igreja que estava sofrendo. Uma igreja que estava inserida num contexto de paganismo, uma igreja que estava inserida num império corrupto, sendo perseguida pelos romanos, sendo perseguida pelos judeus, sendo perseguida, tendo que enfrentar a oposição do mundo, da cultura da época, da imoralidade da época. Era uma igreja que estava num campo minado. Essa era a igreja de Roma. Paulo resolve escrever uma carta para essa igreja para se apresentar, porque ele queria realizar uma obra missionária na Espanha, vocês se lembram disso? E ele
vê na igreja de Roma uma importante aliada para esse seu empreendimento missionário. Então Paulo vai escrever aos romanos, e até aqui no capítulo 8, Paulo está falando de várias situações, e Paulo está falando principalmente, quando ele chega no capítulo 7, eu falei isso no último estudo nosso, é como se fosse um desabafo do apóstolo. Ele está passando por um período difícil, e ele enfrenta uma luta diária, como nós enfrentamos. Ele diz, o mal que eu não quero fazer, eu pratico o tempo todo, mas o bem que eu quero fazer, eu não pratico. Miserável homem que eu sou, quem me livrará disso? É uma guerra constante, o tempo todo. Eu estava falando isso na minha classe agora de doutrina. O tempo todo nós estamos enfrentando uma guerra, onde o soldado sou eu e o inimigo sou eu também. O tempo todo. É uma guerra. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, não é fácil. Ser fiel a Deus, dizer não para si mesmo, para a sua carne, não é tarefa fácil. Eu sei que não é. E o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso aos romanos. E quando chega no capítulo 8, principalmente a partir do versículo 14, Paulo vai dizer, irmãos, nós estamos gemendo, estamos sofrendo. O pecado tornou isso uma realidade para nós. Nós estamos gemendo, a natureza está gemendo com dores de parto até agora. Ela aguarda com expectação a manifestação da glória dos filhos de Deus. Todos nós estamos sofrendo, muito sofrimento. Aí quando chega no versículo 28, ele diz, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse sofrimento que nós estamos enfrentando, Deus está tornando isso em algo positivo para nós, porque por mais que nós não entendamos isso, irmãos, na vida do cristão não existe derrota. O cristão não perde. Ele sofre, ele chora, ele geme, mas Deus usa isso para aperfeiçoar o quê? O nosso caráter, a nossa singularidade enquanto servos, para fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Então Paulo tem toda a autoridade para dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está se referindo ao quê? Aos sofrimentos que ele acabara de relatar na carta, no capítulo 8. Essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, para aquele que não crê em Jesus, é morte, é destruição, é fatalismo. Mas para nós que cremos em Jesus, de alguma maneira isso vai contribuir para me aprimorar diante de Deus. E aqui agora, a partir do versículo 31 até o versículo 39, Paulo vai escrever um dos mais belos textos da Bíblia. Existem textos na Bíblia que são verdadeiras obras de arte da literatura bíblica. Por exemplo, eu acredito que não haja na Bíblia um texto mais sublime, mais magistral, mais esplêndido do que o Sermão da Montanha de Jesus. Muitos não cristãos são fascinados com o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que é o texto mais sublime da Bíblia. Mas eu não posso dizer para você que o texto de Romanos 8, 31 a 39 não está também inserido nessa categoria, porque é um dos textos mais sublimes do Novo Testamento. O texto de Romanos 8, 31 a 39 é o nosso atestado de idoneidade. É aquilo que Deus nos dá, é um documento, é o seu documento. É a sua garantia, é o seu atestado de idoneidade. Quando você lê Romanos 8, 31 a 39, você deve ser dominado pela segurança de saber que, embora você esteja vivendo nesse mundo corrupto, maculado pelo pecado, esse mundo que a cada dia está pior, esse mundo dominado pela indiferença, dominado pela insensibilidade, embora nós estejamos ainda caminhando nesse mundo, nós temos algo que ninguém nesse planeta tem.
a segurança de saber que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nada. É isso que Paulo quer dizer aqui. E ele fala, eu quero pensar com você em cada um dos versículos desse texto maravilhoso, e eu gostaria de entender o que é que Paulo quer dizer com isso, porque esse texto, ele está inserido dentro de um contexto. Paulo está dizendo, olha, nós vamos sofrer, nós vamos passar por tribulações, às vezes as coisas vão dar certo para o outro que está do meu lado, que não crê em Jesus, mas não vai dar certo para mim. Às vezes você acha que pelo fato de você ser filho de Deus, aquela vaga de emprego é sua. Sou filho de Deus, e outro fica com a vaga e você vai embora frustrado, perguntando, mas por quê? Por que que ele ficou com a vaga e eu não? Eu não sou filho de Deus, devia ser minha a vaga. Mas, quando você lê o capítulo 8 de Romanos, e quando você vai ler os versículos 31 a 39, você percebe que não é bem assim. Por que que o meu vizinho, que está aqui do meu lado, não crê em Deus, não está nem aí para Deus, mas ele vive como se a vida fosse a melhor do mundo, e eu aqui crendo em Deus, enfrentando problema o tempo todo? É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu falei para você que eu sou grato a Deus por ter permitido que eu conhecesse o Evangelho puro e cristalino das Escrituras, porque o Evangelho não nos engana. Quando Deus chamou você, Ele não disse assim, Luciano, venha me servir, e eu assumo o compromisso de, a partir de agora, abrir todas as portas para você. E eu assumo o compromisso, Luciano, se você me servir, eu quero que você saiba que tudo vai dar certo na sua vida. E que você não vai ter nenhum tipo de frustração, porque eu sou contigo. Eu duvido, Luciano, que você encontre isso na sua Bíblia. Você não encontra. Pelo contrário, nós encontramos na nossa Bíblia um versículo assim, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Romanos 8, 31 a 39, é o atestado de idoneidade, é a nossa segurança. Em momento nenhum nesse trecho, Paulo vai falar algo favorável a você, ou vai melhorar as coisas para você, em momento nenhum. Mas ele vai dar uma garantia para você. Veja só o que Paulo vai dizer aqui. Que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo aqui no versículo 31? Esse sofrimento que nós enfrentamos, essas dificuldades que nós enfrentamos, essas lágrimas que nós derramamos, essa perseguição que você, romano, está enfrentando aí em Roma, essa oposição do judaísmo, essa imoralidade crescente da sociedade romana, essa pressão que paira sobre você, igreja de Roma, toda essa dificuldade que você está enfrentando, que faz parte dos propósitos de Deus, Deus está usando isso para o seu bem, igreja de Roma. Que diremos, pois, a essas coisas? E aí Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nero será contra nós? Os soldados romanos serão contra nós? Os judaizantes serão contra nós? Eles podem até tentar, eles podem se levantar, eles podem nos prender, eles podem nos privar de nossa liberdade, mas se Deus é por nós, vocês realmente acham que esses inimigos serão capazes de retirar de vocês aquilo que vocês têm de mais precioso? Porque o que nós temos de mais valioso não é aquilo que está do lado de fora, irmãos, mas é aquilo que está do lado de dentro. É isso que nós temos de mais valioso. Isso é o nosso tesouro. Eu fico triste, eu fico, às vezes, tomado por um sentimento de perplexidade, quando eu vejo que as pessoas entendem as bênçãos de Deus
apenas naquilo que é tátil. Mas esquecem de olhar para dentro de si mesmos e perceber que as maiores bênçãos de Deus estão dentro do seu coração. É ali que está, não é? A marca de Deus. É aquilo que Deus faz em nós. Então Paulo está dizendo: que diremos, pois, a essa quantidade de coisas que nós estamos enfrentando? E daqui a pouco ele vai dizer algumas delas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, quanto mais fiéis nós nos propormos ser a Deus, mais oposição do mundo nós vamos enfrentar. Nós estamos inseridos num mundo onde, a Bíblia diz, um mundo que jaz no maligno, onde os princípios defendidos pelo mundo estão totalmente em rota de colisão com os princípios defendidos pelos cristãos. Então, defender os nossos princípios, os nossos ideais, vai nos colocar na contramão do sistema mesmo, não tem jeito. Se você quer ser fiel a Deus, você sempre vai andar na contramão. Não tem jeito, não anda na mesma direção. Amós capítulo 3 diz: podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Só tem uma maneira de você andar junto com o mundo, é se você estiver de acordo com ele. Se você estiver contrário ao mundo, você vai andar na contramão do mundo. E isso traz o que para nós? Sofrimento, pressão, cobrança, zombaria, injúria. Um jovem que se propõe a ser fiel a Deus na escola, pode esperar que ele vai sofrer retaliação por parte dos colegas. Se você propõe a ser fiel a Deus no seu trabalho, você pode esperar por retaliação por parte daqueles que trabalham com você. Porque o tempo todo você vai defender princípios que são totalmente relativizados pelo mundo. Por isso, quando nós nos posicionamos contra determinadas práticas do mundo, somos taxados de homofóbicos, somos taxados disso, somos taxados daquilo. Somos taxados de pessoas retrógradas, porque por não concordarmos com certas práticas, nós somos injuriados o tempo todo. Aí Paulo está dizendo: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, querido, quem será contra nós? Você acha que os oponentes do cristianismo conseguirão impedir o avanço do evangelho no Brasil? Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está mostrando para aqueles cristãos de Roma, que estavam passando por esse momento de tribulação, e cada época nós vamos ver aí, cristãos enfrentando dificuldades, quem será contra nós? Aí Paulo vai dizer uma coisa, no versículo 32, que reforça ainda mais o que ele acabou de dizer. Ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo está dizendo: querido, Deus foi capaz de fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Ele pegou o próprio filho e não poupou o próprio filho. Você acha que Deus vai privar você de alguma coisa? Ele não poupou o próprio filho. Ele entregou o filho dele por nós. Paulo está dizendo, ele foi capaz de ir além. Eu estava conversando com uma pessoa e eu disse isso. O amor de Deus, ele é extremo. Esse extremo do amor de Deus se chama Jesus Cristo. É incapaz para qualquer ser humano mensurar o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Não há como, com a nossa mente finita e limitada, entendermos a profundidade. Por isso que Paulo vai dizer assim: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque não somos capazes de entender o que significa amor de Deus. Nós sabemos que Deus nos ama, mas posso dizer uma coisa para vocês? Nenhum de nós ainda entendeu a profundidade disso. Não conseguimos. Porque o dia que o Espírito Santo
permitir que nós entendamos a profundidade do amor de Deus, nós nos rendemos naquele momento e caímos no chão em rendição ao Senhor. Sabe por que nós ainda somos muito resistentes, somos muito mimados, somos muito aquém daquilo que deveríamos ser? É porque nós não compreendemos o amor de Deus. Mas posso dizer uma coisa para você? Paulo compreendeu, é por isso que ele se rendeu por inteiro. Ele vai dizer em Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo compreendeu esse amor de Deus, e ele está tentando traduzir isso aqui no versículo 32, ele está dizendo, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo não está falando nada de bens materiais aqui, todas as coisas aqui não se referem a coisas táteis, coisas que você pode pegar. Paulo está falando aqui dos tesouros espirituais que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Então, dá para imaginar, isso aqui é o desabafo, isso aqui é o exteriorizar de alguém que entendeu como ninguém o que significa Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Por isso que eu disse para essa pessoa, olha, Deus é extremo, Deus não sente amor, Deus é o próprio amor, e o amor de Deus é extremo, e esse extremo se chama Jesus Cristo. Esse extremo se chama Jesus. E ele vai continuar dizendo, quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos acusados de tantas coisas, não somos? A igreja primitiva era acusada de tantas coisas, quando eles se reuniam para realizar as festas ágape, que eram as festas de amor dos cristãos, e ali eles se reuniam para partir o pão, e eles tinham a ceia do Senhor. Muitos inimigos do cristianismo acusavam os cristãos de serem canibais. Eles diziam, esse povo é canibal, porque eles dizem assim, comei o meu corpo, bebei o meu sangue. Esse povo é canibal. Esse povo é um povo rebelde a César, porque eles não aceitam oferecer sacrifício ao imperador. Eles são contra o Estado, eles são contra nossas leis. Quantas vezes Paulo foi levado diante de autoridades, acusado pelos judeus de coisas que ele nunca tinha feito. Os cristãos eram constantemente acusados injustamente, eram presos, muitos deles mortos, assassinados, porque eram acusados injustamente. A igreja de Roma era uma igreja acusada o tempo todo de ser um povo contrário às leis de Roma, um povo que não concordava com aquilo que era normal para a sociedade romana, um povo que era acusado o tempo inteiro de sedição, um povo que era acusado de promover, como eu falei para vocês, essas festas imorais. Existem documentos escritos por não cristãos, como foi o caso do imperador Tácito, o historiador Tácito, que falou dos cristãos de forma depreciativa, dizendo que eles eram imorais, e uma série de outras acusações. Aí Paulo está dizendo, vocês não precisam se preocupar com as acusações humanas. Talvez você, meu irmão, tenha sido acusado injustamente por alguém. Nós, pastores, somos acusados, somos conhecidos aí fora como ladrões. Aí as pessoas dizem, todo pastor é ladrão. Eu ouço isso direto. Somos chamados de ladrões, de enganadores, de mentirosos. Talvez você esteja sendo vitimado ou vitimada por algum tipo de acusação que você sabe que não procede. Aí Paulo está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O juiz dos juízes, aquele que detém o sim e o não, aquele que julga justamente, já olhou para você, para mim e disse assim, justificado. O mundo pensa isso de vocês, mas sabe o que eu penso? Não há condenação para vocês, vocês são justos. Não por causa do que eu faço, mas por causa do que Cristo fez. Entende? Paulo está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Aí Paulo diz aqui, versículo 34, quem é que condena? O imperador tinha o poder de condenar ou absolver. Nas lutas de gladiadores, quando haviam as lutas de gladiadores no circo romano, porque Roma tinha uma proposta para o povo, pão e circo. Então vamos dar diversão para o povo esquecer aí a corrupção do governo, vamos dar pão para o povo, vamos dar circo para o povo, vamos dar espetáculo, vamos derramar sangue. Aí colocava nas arenas os gladiadores, e eles lutavam um contra o outro, e ali, quando um gladiador vencia o outro, ele olhava para o imperador. Se o imperador fizesse assim, o gladiador vivia. Se o imperador fizesse assim, o gladiador morria. Ele tinha o poder de condenar ou de absolver, de perdoar. Estava nas mãos do imperador. E os cristãos estavam sofrendo também nas mãos do imperador. E o imperador condenava cristãos o tempo todo à morte. Muitos eram queimados vivos, eram presos, exilados. Muitos eram mortos das piores maneiras possíveis, simplesmente por um gesto do imperador. E o imperador, se ele dissesse assim, os cristãos viviam. Se ele dissesse assim, os cristãos morriam. Eles eram condenados o tempo inteiro. Mas Paulo está dizendo, quem é que condena, gente? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo aqui está citando um trecho de um documento histórico chamado Credo dos Apóstolos. Nossos amigos católicos, eles transformaram esse documento numa reza, que é chamada de Creio em Deus Pai. Mas isso não é uma reza, é um documento, é uma confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi morto pelo Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita de Deus, da qual há de vir julgar os vivos e os mortos. Paulo está pegando um trecho dessa confissão, que era um documento da igreja, está colocando aqui, pois Cristo morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Só que ao invés de Paulo dizer assim, e ele julga e vai julgar, para não produzir ali naquele momento uma apreensão nos cristãos, ele diz assim, Jesus está lá, à direita de Deus, ele morreu, ele ressuscitou. No documento do Credo dos Apóstolos diz que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Mas Paulo então faz o seguinte, ele está lá intercedendo por vocês. Olha que coisa. Aqui nós temos uma das principais doutrinas do cristianismo. Qual é? A doutrina da intercessão de Cristo. Quem é que está intercedendo por nós? Não são pessoas que morreram. Quem é que está lá intercedendo por nós? Quem está intercedendo por nós foi aquele que morreu e ressuscitou, aquele que atendeu às prerrogativas estabelecidas por Deus. Ninguém tem essa prerrogativa, ninguém morreu e ressuscitou em prol de alguém. O único que fez isso foi Jesus Cristo, e só Ele pode interceder por nós. É o que está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A principal, ou por que não dizer, uma das principais doutrinas da fé cristã é que existe alguém que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, julgará o mundo, mas para nós que cremos, para nós que somos crentes em Jesus, Ele não está lá para nos julgar, Ele está lá para interceder por nós. Paulo está dizendo isso para os romanos e Paulo está dizendo isso para nós também. Então não se importe com as acusações, com os julgamentos, com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Deus está aceitando você, Deus aceitou você, porque alguém está lá intercedendo em seu favor, e esse alguém é Jesus Cristo. E aí Paulo continua dizendo, a partir do versículo 35, Paulo vai dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo começa a listar a própria experiência dele. Tudo que ele vai dizer aqui no versículo 35,
dos versículos 35 a 37, são coisas que Paulo enfrentou. Ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Se tem alguém dentre os apóstolos que foi atribulado, esse alguém foi Paulo. Um homem que foi profundamente atribulado. Angústia, ele diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que ele angustiou até da morte. Houve momentos na vida de Paulo que Paulo ficou tão desesperado, que ele ficou angustiado. Paulo sabia o que era se angustiar. Cristãos se angustiam, sabia disso? Cristãos ficam desesperados às vezes, cristãos ficam preocupados, ficamos apreensivos, ficamos às vezes perplexos diante de notícias que ouvimos, ficamos com medo, ficamos acuados. Isso faz parte da nossa composição humana, e Paulo não foi diferente. E Paulo está dizendo: angústia, perseguição, que é alguém que foi mais perseguido do que Paulo, irmãos, que é alguém mais perseguido do que um cristão, principalmente nesses países aí, espalhados por esse mundo afora, países árabes, países fechados para o cristianismo. Os cristãos são perseguidos o tempo todo, e Paulo está dizendo: a perseguição vai me separar do amor de Deus? A fome, nudez, perigo, espada. Paulo enfrentava isso o tempo todo. Paulo teve fome, Paulo teve momentos onde ele realmente ficou praticamente despido, principalmente quando era açoitado. Eles arrancavam as roupas dos condenados e batiam sem piedade. Perigo, Paulo vai dizer que enfrentou naufrágios, perigos de morte o tempo todo. Espada, Paulo, ele o tempo inteiro estava na iminência de ser morto, e como era cidadão romano, ele sabia que seria decapitado, seria morto pela espada. E ele está dizendo, como está escrito, ele cita aqui o Salmo 44, 22, que diz o seguinte: mas por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. É o que ele vai citar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Agora olha a declaração desse homem. É isso que me atrai no cristianismo, é isso que me prende na fé cristã. Mas em todas essas coisas, que coisas? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí eu fico pensando, irmãos, podemos dizer isso hoje? Você é aquele tipo de cristão que, aconteça o que acontecer, eu não abandono Jesus. Hoje as pessoas têm deixado a fé cristã por coisas tão bobas. Eu não gostei daquele pastor ter falado aquilo no culto. Ele falou para mim: não volto naquela igreja mais. Não gostei daquela irmãzinha. Aquela irmãzinha falou uma coisa comigo na igreja. Ela está achando que ela é o quê? Não gostei, não vou mais na igreja. Não gostei do que ela falou comigo. Não, eu vou ficar em casa, eu não gosto de ir na igreja, porque a gente vai na igreja, as pessoas ficam olhando para a gente, as pessoas ficam nos observando, e eu sinceramente não me sinto à vontade na igreja, eu não vou na igreja. Hoje, coisinhas tão ínfimas são capazes de impedir os cristãos de continuarem a caminhada cristã, e Paulo está dizendo: nada vai nos separar do amor de Deus. Nós vamos enfrentar tribulação, nós vamos enfrentar perigos, nós vamos enfrentar espada, nós vamos enfrentar perseguição, nós vamos ser presos, nós vamos ser mortos, nós vamos ser caçados como animais, mas nada disso nos separa do amor de Deus. Isso é ser cristão, irmão. Isso é ser crente em Jesus. Cristão que é cristão aguenta o tranco. Tem que aguentar. Cristão que é cristão tem que dar a cara para bater. Tem que ter lombo grosso. Se você quer realmente caminhar com Jesus, você vai ter que ter lombo grosso. Você vai ter que se fazer de surdo. Você vai ter que se fazer de cego. Você vai ter que engolir. Você vai ter que olhar para o lado. Você vai ter que pensar 10 vezes e depois pensar mais 10. Vai ter que calar e vai ter que ir para casa e remoer isso no seu coração. Cristão que é cristão aguenta o tranco, irmão. Nós precisamos ser mais firmes, mais decididos na nossa fé, na nossa relação com Deus,
Porque hoje, infelizmente, qualquer coisinha está nos impedindo de caminhar com Jesus. Qualquer coisinha me impede de ir na igreja, qualquer coisinha me impede de ir no culto, qualquer coisinha me impede de continuar na igreja. Existem cristãos que são verdadeiras casquinhas de ovo. Você tem que ter todo um cuidado para falar com ele, porque se você falar com ele de forma errada, ele fica todo chateado com você e não volta na igreja mais. Que cristianismo é esse? Quando eu comparo a nossa geração com a geração de Paulo, eu fico pensando, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque a coisa está feia para o nosso lado. A coisa está feia para o nosso lado. Paulo está dizendo aqui, versículo 35, será que se nós vivêssemos, eu acho que nós vivemos na época certa, será que se Deus tivesse permitido que nós nascêssemos na época de Paulo, como seríamos como cristãos, com esse tipo de posicionamento e pensamento que nós temos muitas vezes? Não, irmão. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa assembleia da igreja, e teve lá uma moção lá que foi trazida para a assembleia, e eu fui contra. Queriam colocar o telefone da igreja na casa de um irmão da igreja. E eu falei, não vai dar certo, gente. Vai chegar no final do mês a conta de telefone aí, a gente não vai saber quem é que ligou para quem, se é o irmão, se é a igreja, como é que vai fazer isso? Nós vamos ter dificuldade com isso. Na hora da discussão lá, eu fui contra. Lançando mão da minha prerrogativa de batista, eu fui contra. O pastor que estava presidindo a assembleia não gostou. Falou assim, eu quero fazer um pedido aqui. Esses irmãos que vêm na igreja para ser contra tudo que a mesa apresenta, por favor, não venha não, fique em casa. E se quiser, pode levantar e pode ir embora. O pastor falou isso para mim. O que você acha que eu fiz? Não volto mais nessa igreja. Não gostei do que o pastor falou. Você acha que foi isso que eu fiz? Não. Obrigado pela palavra. Me assentei, onde eu estava, eu fiquei, até o fim da assembleia. Acabou o culto, fui na porta, peguei na mão do pastor ainda e fui embora para casa. Chegou à tarde, estava lá batendo no portão. Abriu o portão, era quem? O pastor. Ô, meu irmão, me perdoa, eu me excedi, eu estava nervoso. Pastor, me perdoa, querido. Que é isso, pastor? Bora para frente, vamos em frente. Já passei por situações assim. Já estive numa igreja, eu acho que eu já contei para vocês, um irmão levantou no culto de oração, começou a mandar indireta para mim na oração dele. Mandando indireta para mim. Esses irmãos aqui, Senhor, que dizem que vão fazer, mas não fazem. Esses irmãos, ó Deus, que assumiram o compromisso de criar uma congregação lá no bairro tal, e depois nunca mais voltaram lá. Ó Deus, cuida desse irmão. Era eu. Agora, ele não sabe, não é, as coisas que estavam acontecendo, ele não foi capaz de chegar perto de mim, pastor, o que está acontecendo que o senhor não conseguiu lá na congregação ainda? Ele não sabia, ele simplesmente formulou uma ideia e começou a mandar direta para mim, na oração. É difícil, irmão, às vezes, conviver em família, conviver na igreja não é fácil mesmo não, a gente sabe que não é, tem gente que pisa no nosso calo, tem gente difícil, tem gente complicada, que você tem que tratar, às vezes é uma casquinha de ovo, você tem que ter todo cuidado, senão racha. É ou não é verdade? Mas nós temos que ficar firmes, irmãos. Quando eu olho para isso aqui, eu falo, meu Deus, olha o que Paulo está dizendo aqui. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E Paulo está dizendo, tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Se Paulo estivesse aqui hoje, no cristianismo do século 21, e olhasse para a igreja, principalmente a igreja brasileira, como é que Paulo faria? E se Paulo escrevesse carta de Paulo aos cristãos do Brasil, como é que seria a carta de Paulo, será, hein? Pois é. Aí Paulo vai dizer assim, no versículo 38 e 39, para encerrar, porque eu estou certo de que, olha só, nem morte nem vida, não importa se você está morto, se você está vivo, nem anjos, nem principados, nem potestades, ou seja, nem o mundo espiritual, nem o mundo físico, com suas implicações, morte ou vida, nem o mundo espiritual, anjos,
principados, potestades, nem o que está acontecendo agora, quer saber? Nem o que vai acontecer no futuro, nem a altura, ou seja, nem aqueles que estão no céu, nem a profundidade, nem aqueles que estão no inferno, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada nesse mundo, Paulo está dizendo, nada. Vocês estão aí, crentes romanos, enfrentando muitas tribulações, mas se vocês realmente são crentes em Jesus, eu quero dizer para vocês que o mundo pode tentar, o diabo pode tentar, o mundo espiritual pode tentar, até o inferno pode tentar, mas ninguém separa vocês do amor de Deus. Aí eu aprendi algumas lições aqui que eu quero compartilhar com você. Primeira lição que eu aprendi aqui, não alimentemos falsas expectativas. Nesse mundo nós teremos aflições. Querido, se há alguém aqui nessa manhã, que está nos visitando, veio para a igreja, achando que tudo vai dar certo na sua vida daqui para frente, que tudo vai ser melhor. Se você vier para a igreja, seu casamento vai ser reconstruído, aquele emprego que você queria vai chegar, que amanhã você vai fazer um exame, o médico vai dizer, está curada. Deixa eu te dizer uma coisa, não faça isso, porque nós não vamos enganar você. Você pode vir para a igreja hoje e a sua vida piorar. Sabia disso? Você pode vir para a igreja e a sua vida piorar. Você pode vir para a igreja e as coisas continuarem exatamente da mesma maneira. Você chegar em casa, o seu marido continuar pegando no seu pé, você chegar em casa, se você tiver um filho problemático, ele pode até muitas vezes ser mais problemático ainda. Não se engane, nesse mundo nós teremos aflições. Porque a mudança, a verdadeira mudança acontece dentro de você. E quando nós mudamos, muitas coisas ao nosso redor mudam. Mas primeiro, sou eu. Primeiro é o meu coração. Primeiro, Deus vai fazer uma revolução dentro de você. É por isso que o cristianismo não bateu de frente com a escravidão no Império Romano. O cristianismo não defendeu a bandeira da abolição. Por que será? O Império Romano tinha 500 mil escravos. Por que os cristãos não foram para a porta do Palácio Imperial pedir a abolição da escravidão, com plaquinhas, gritando, abolição, abolição? Por que os cristãos não fizeram isso? Pelo contrário, Paulo vai escrever lá em Efésios, para que os escravos se submetessem aos seus senhores. Paulo vai dizer para os senhores tratarem com brandura seus escravos. Sabe por quê? Porque quando alguém encontrava Cristo, quando um senhor de escravos encontrava Cristo, e Cristo entrava no coração daquele senhor de escravos, sabe o que ele fazia? Ele alforriava seus escravos. Ele libertava seus escravos. Diz a história, quando Paulo escreve a Filemon, na sua Bíblia tem uma carta de Paulo a Filemon, não tem? Sabe o que foi aquela carta? Filemon era um senhor que tinha um escravo, Onésimo. E aí o que acontece? Esse escravo foge de Filemon, ouve o evangelho, se converte, pela pregação de Paulo. Aí Paulo chama Onésimo e fala assim, vem cá filho, você tem que voltar para Filemon. Ah, mas ele vai me castigar. Não, Filemon é crente. Filemon é crente, filho. Eu vou escrever uma carta. Aí ele escreve a carta a Filemon, pedindo para Filemon receber Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão. E sabe o que diz a história? Filemon recebeu Onésimo de volta, perdoou Onésimo e libertou Onésimo. É isso que o cristianismo faz. A revolução cristã, ela acontece dentro de nós, irmãos, dentro do nosso coração. Então, quando um marido, ele é aquele marido briguento, aquele marido que maltrata a esposa, aquele marido errei, mas deu certo. Aquele marido que bate nos filhos, que faz bagunça dentro de casa, de repente esse homem encontra Jesus Cristo e vira um bom marido. Chega dentro de casa, começa a tratar a esposa de maneira diferente, começa a tratar os filhos de forma diferente. Eu já contei para vocês a história do Zé, não contei? O Zé era desse tipo. Batia na esposa,
fazia arruaça dentro de casa, era um marido daqueles para ninguém botar defeito. A esposa sofria por causa do Zé. Aí um dia pregaram o evangelho para o Zé, e o Zé creu, entregou a vida a Cristo, e Jesus começou a mudar o coração do José, e aquele José de antes foi morrendo, e um novo José foi surgindo, e aquele homem parou de quebrar as coisas dentro de casa, ele parou de maltratar a esposa, ele parou de maltratar os filhos, e ele fez coisas maravilhosas, e a esposa não resistiu e falou, eu quero esse Deus para mim também, e ela creu em Deus, e os filhos foram levados para a igreja. Aí um dia ele está indo para a igreja, um amigo desses do mundo aí, o diabo usa um amigo do mundo, olha para o Zé e diz assim, ô Zé, ele era novo convertido ainda, não sabia todas as histórias da Bíblia. Aí ele disse, ô Zé, você está indo para a igreja, porque Jesus transformou água em vinho, né? Você é esperto, cara. O Zé pegou a Bíblia dele, olhou para aquele homem e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, eu ainda não sei muito da Bíblia, estou aprendendo agora, não sei se Jesus transformou água em vinho, mas na minha casa, querido, ele transformou cachaça em comida na mesa. Isso eu sei. É isso que o cristianismo faz conosco. Ele começa a mudar você de dentro para fora. Mas as situações difíceis continuam. Os problemas continuam. Mas você agora está diferente para reagir a eles. Você reage de forma diferente. Então a primeira coisa que eu aprendi, não alimente falsas expectativas. As pessoas hoje estão indo para a igreja pelas razões erradas. Nós temos que ir para a igreja por causa de Cristo, e não por aquilo que Cristo pode fazer por nós. E as pessoas vão porque querem bênção, querem bênção, querem bênção, querem bênção. E recebem muitas vezes uma bênção, mas continuam sendo a mesma pessoa de antes. Então a primeira lição que eu aprendi foi essa. A segunda, problemas e dificuldades não são indícios de que Deus nos abandonou. A igreja de Roma estava enfrentando dificuldades, problemas, lutas, tribulações. O cristão enfrenta, meu querido, mas isso não significa que Deus te abandonou, pelo contrário, Ele está com você, usando aquela dificuldade para te aprimorar. Paulo está dizendo isso aqui no capítulo 8, 31 a 39, nada pode nos separar, nada, Deus está conosco, mesmo que nós enfrentemos tribulações, angústia, perseguições, perigo, nudez, fome, espada, Deus está conosco e nada nos separa dEle. Então vamos parar de olhar circunstâncias e determinar se Deus está perto ou está longe por causa de circunstâncias, porque não é verdade. Deus continua onde Ele sempre esteve, no controle. Enfrente você o que você está enfrentando. E a última lição que eu aprendi aqui, não há situação que nos separe de Deus. Não há situação que nos separe de Deus. Meu querido irmão, nas suas orações, fale com o Senhor, Senhor, eu quero ser um destes que caminham com o Senhor, independente de qualquer coisa. Meu Deus, me fortaleça, porque eu não quero te envergonhar. Se o Senhor, que conhece a minha vida, está vendo a minha vida e sabe que eu vou enfrentar uma grande tribulação na vida, me fortalece, porque eu não quero te deixar, eu não quero te abandonar, eu não quero me afastar de ti, eu não quero te envergonhar. Porque o verdadeiro cristão não se afasta. Ele vai chorar? Sim. Ele vai perder noites de sono? Sim. Ele vai às vezes questionar o Senhor? Sim. Ele não vai entender muitas vezes muitas coisas? Claro que não. Você vai enfrentar problemas muitas vezes dificílimos? Sim. Mas lembre-se do versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma frase de George Miller, eu encerro, a frase diz o seguinte, em mil aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do crente, mas 999 e mais uma, as 1000. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O ser mais poderoso do universo está conosco. Vamos em frente. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado por ter falado conosco e por ter nos abençoado tanto como o Senhor abençoou. Permita que continuemos crescendo diante do Senhor a cada dia. Amadureça-nos, ó Deus, amadureça-nos, para que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, louvar e glorificar o Teu nome, independente da circunstância que enfrentemos. Permita que nós nos apropriemos dessa verdade contida em Romanos 8, 31 a 39. Nada pode nos separar do Teu amor, ó Deus. Permita que isso se cumpra na nossa vida. Ajude-nos a sermos crentes mais vigorosos, mais fortes, que possam enfrentar a dureza da vida e mesmo assim continuar Te louvando. Nós agradecemos por Paulo, por tudo que ele nos deixou escrito. Glorificamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?